Olá, futuros federais, tudo bem com vocês? Então, como você já sabe, esse vídeo é uma gravação que eu estou fazendo para corrigir aquela lista de bioquímica que eu disponibilizei para vocês, beleza? Então, sem fazer muita enrolação, vamos embora logo para a resolução da nossa lista, né? Então, como eu sempre digo, né? Bota sangue no olho, um pouquinho de café na xícara aí, vamos embora. Então, pessoal, um brinde. Primeira questão que a gente vai tratar aqui é a respeito dos aminoácidos. Lembrando que essa lista em específico, nós vamos sair da parte de aminoácidos, vamos chegar até lá a parte de lipídios. E também a gente envolve um pouquinho de conceito de membrana aqui nessa resolução, beleza? Então vamos lá. Questão número 1, ela está falando o seguinte: a respeito da estrutura de um aminoácido, é correto afirmar. Então vamos lá. Sobre a estrutura de um amino. Um amino o quê? Um aminoácido. Vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura que eu estou colocando aqui nessa parte lateral para vocês. Está em cima da minha cabeça nesse caso, né? Então vamos lá. Lembrando, né? Todo aminoácido ele tem um carbono central, que eu estou destacando ele aqui para vocês, tá? Esse carbono central vai se ligar a 4 ligantes diferentes. Opa! Sempre assim, Emanuel? Sempre 4 ligantes diferentes? Não necessariamente. Nós temos o aminoácido especial, que é a glicina, que nesse Rzinho aqui vai ter outro hidrogênio. Então, nesse caso, o carbono não está se ligando a 4 ligantes diferentes. Mas também só tem esse aminoácido, que a gente utiliza para fazer proteína, que tem essa característica. Os demais os ligantes são diferentes, tá bom? Então, o que é importante a gente se lembrar? Tem um carbono central. A esse carbono central eu tenho 3 partes que são fixas para todos os aminoácidos, que eu vou destacar aqui para vocês em azul. Nós temos esse grupo H2N, esse grupo COOH e temos esse hidrogênio aqui. Pronto. Essas 3 estruturas são fixas. Emanuel, o que vai variar no aminoácido? Quem varia no aminoácido é o radical, né? A cadeia lateral R. Note que aqui, nessa figura, ele tem 3 exemplos de aminoácidos, né? A serina, o ácido aspartico e a leucina. Note o seguinte, ele diz que a serina ela é polar. Por que polar? Lembra lá daquela aula que eu fiz de reconhecimento de função orgânica? OH, hidroxila está ligado a carbono saturado. Emanuel, o que é um carbono saturado mesmo, hein? É aquele carbono que só faz ligação simples, ó. Hidroxila ligada a carbono saturado, o nome dessa função é qual? Que tem na cachaça, filho. Esse nomezinho aqui, ó, é o álcool, beleza? Então, toda vez que eu tiver um composto com álcool, esse composto é um composto o quê? Polar. Mesmo que somente a parte que tem o álcool seja polar, mas ele vai poder ter essa solubilidade em água, beleza? Então a serina, ela é um aminoácido dito polar por causa dessa hidroxila que está ligada ao carbono que forma a função orgânica álcool, beleza? E o outro aqui, que é esse ácido aspartico. O ácido aspartico, ele está dizendo que é um ácido polar, realmente. Por quê? Tá vendo esse oxigênio com carga negativa aqui? Pronto. Era onde tinha uma hidroxila. Onde tinha o quê? OH. Beleza? Se tem OH, pode fazer ponto de hidrogênio, então interage com a água. Se interage com a água, fica o quê? Fica polar. Beleza? Porque a água, ela tem essa estrutura, H2O, né? Então, pelo fato do oxigênio ter uma diferença de eletronegatividade em relação ao hidrogênio, a carga do oxigênio fica negativa, porque ele atrai os elétrons do hidrogênio para mais pertinho dele, e a carga do hidrogênio fica parcialmente o quê? Positiva. Então isso favorece que outra molécula de água se aproxime aqui com seu oxigênio e forme uma interação com esse hidrogênio que está carregado. E essa interação a gente vai chamar de quê, pessoal? Que eu vi falando desse tipo de interação, que é justamente a ponte de hidrogênio, né? Então, se eu tinha nessa região aqui do ácido aspartico, se eu tinha uma hidroxila, então ele é um aminoácido polar.
Por quê? Porque tem essa possibilidade de interagir com a água. Mas ele falou que ele está carregado. Por que ele está carregado? Porque ele perdeu o hidrogênio. Mas em que situação esse aminoácido perdeu o hidrogênio, Emanuel? Aí é uma outra história que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, beleza? E aqui, por último, a leucina, note, eu só tenho carbono e hidrogênio nesse radical, nessa cadeia lateral R da leucina. Se só tem carbono e hidrogênio, lembrando que a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é extremamente pequena, então forma aí uma molécula apolar, dando origem à função orgânica que a gente chama de hidrocarboneto. Se a leucina só tem na cadeia lateral R dela hidrocarboneto, então é um aminoácido o quê? Apolar, beleza? Feita essa revisão toda, vamos atacar o que a questão realmente pede, beleza? Então, ele vai fazer afirmativas a respeito da estrutura de um aminoácido e quer que você identifique qual é a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. São compostos por um carbono alfa ligado a um enxofre? Não necessariamente. Temos apenas um aminoácido que tem enxofre na sua estrutura e o nome desse aminoácido é o quê? Fala cisteína. Isso é a cisteína, beleza? Então a letra A está equivocada, beleza? Letra B. São compostos por um carbono alfa ligado a um hidrogênio, um radical, um grupo amido. Eita, amido. Não é um grupo amido, é um grupo amina. A gente vai ter função amida depois que você faz a ligação peptídica que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então a letra B está errada por causa desse grupo amido, tá? Mas vamos ver o que ela diz além disso, né? Grupo amido de caráter base, não, isso aqui está errado, tá pessoal? Isso aqui é totalmente errado. E um grupo carboxílico de caráter ácido, isso está correto, tá? Sendo os dois últimos constituintes responsáveis pela característica anfotérica, na verdade anfótera, característica anfótera da molécula. Gente, toda vez que vocês ouvirem o nome amina, justamente do grupo amina, ou do grupo amino, com N, de November, de Nair, toda vez que vocês ouvirem a palavra amina, lembre-se de uma substância básica, ou seja, o pH dela é um pH maior que 7, beleza? E toda vez que vocês estiverem falando de um ácido carboxílico, obviamente, o pH dele é um pH ácido, é um pH o quê? Menor que 7, beleza? Então, letra B está errado por causa do amido. Letra C. São compostos por um carbono alfa ligado a um hidrogênio, um radical, um grupo amino de caráter ácido. Acabei de falar. O grupo amino não tem caráter ácido, tem caráter o quê? Básico, beleza? Então, letra C está equivocada. Letra D. São compostos por um carbono alfa ligado a um hidrogênio, um anel aromático. Opa, não. Emanuel, o que é um anel aromático? É um benzeno, tá? É uma estrutura lá da química orgânica, que é um anel hexagonal, que possui 6 carbonos, que eu não consigo desenhar ele direito aqui nessa estrutura. Em cada vértice aqui, considere que tem um carbono, certo? E esse composto tem uma ligação dupla aqui, outra ligação dupla aqui e outra aqui. Isso é chamado de anel aromático. Que aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito dele lá dentro da química orgânica, tá? Mas não, isso daqui não é um composto obrigatório para todos os aminoácidos. Se fosse, eu teria falado de anel aromático aonde? Quando eu estava falando da estrutura geral do aminoácido aqui nessa figura, beleza? Então, eita, se não for a letra E, a casa caiu. Letra E. São compostos por um carbono alfa ligado a um hidrogênio, um radical, um grupo amino de caráter básico e um grupo carboxílico de caráter ácido, sendo os dois últimos constituintes, no caso o amino e o ácido carboxílico, responsáveis pela característica anfótera da molécula. Gente, uma característica anfótera é porque essa molécula ela tem duas caras. Como assim duas caras? Porque essa molécula em específico ela tem as duas características. Ela é básica devido ao grupamento amina e é ácida devido ao ácido carboxílico. Então, se eu tenho duas características que são opostas numa mesma molécula, eu chamo isso do quê? De uma característica anfótera, beleza? Então, próxima questão.
Questão número 3. Eita, Manuel, e a questão número 2? Eu estou resolvendo aqui as questões que envolvem um pouquinho mais de complexidade, uma pegada mais diferente, tá? Então, se você teve alguma dúvida dentro dessas questões, pode me procurar que eu vou tirar essa dúvida, beleza? Então, questão número 3. Quantos aminoácidos são identificáveis ao romper-se as ligações entre as moléculas representadas abaixo? Note o seguinte, lá naquela aula de reconhecimento de funções orgânicas, eu mostrei para vocês que quando eu tiver o nitrogênio ligado à carbonila, eu tenho que função orgânica é prima da amina. Quem é a prima da amina? É a amida, beleza? Então, toda vez que eu tiver a carbonila C-O, toda vez que eu tiver carbonila C-O ligado ao nitrogênio, eu tenho um tipo específico de função que a gente vai chamar o quê? De função amida, beleza? Então, note o seguinte, para unir esses aminoácidos, para eles formarem uma proteína, eu faço um tipo específico de ligação. Que ligação é essa, Manuel? A ligação peptídica. Eu pego o ácido carboxílico de um aminoácido e vou unir ele com o grupo amina ou o grupo amino de um outro aminoácido. Então, eu pego um hidrogênio do grupo amino, pego a hidroxila do ácido carboxílico, juntos os dois formam o quê? Formam água. Depois disso, o carbono ele vai ficar com uma ligação livre, ou seja, com a valência livre. E o nitrogênio também. Então, eles vão se juntar, certo? Quando eles se juntam, eles formam uma ligação específica, que é uma ligação covalente, certo? Eles formam uma ligação do tipo covalente, que ocorre entre dois ametais, certo? Que recebe um nome específico, que é a ligação peptídica. Por que eu chamo esse tipo de ligação peptídica? Porque forma uma molécula especial, forma um peptídeo. Nesse caso, eu tenho 2 aminoácidos, eu tenho o quê? Um dipeptídeo. Se eu tiver 3 aminoácidos, um tripeptídeo. Se eu tiver mais de 20 aminoácidos, um polipeptídeo. E se eu tiver mais de 200, eu vou ter finalmente as proteínas, beleza? Então, repare novamente aqui, ó, a função amida, beleza? Então, voltando lá na molécula. Eu tenho 4 funções amidas. Ei, olha o detalhe. A quantidade de funções amidas, nesse caso, vai ser a mesma da quantidade de ligações peptídicas. Certo? Então, se para cada ligação peptídica, cuidado com isso, se para cada ligação peptídica eu libero uma molécula de água, então significa dizer, se eu fizer 2 ligações peptídicas, eu libero quantas moléculas de água? 2. Se eu fizer 3 ligações peptídicas, eu libero 3. E se eu fizer 4, vou liberar 4. E assim sucessivamente, beleza? E note, o número de aminoácidos sempre é uma unidade a mais do que as ligações peptídicas. Veja isso aqui, veja esse mesmo exemplo. Eu tenho 2 aminoácidos. Para 2 aminoácidos, quantas ligações peptídicas? Apenas 1. Se eu tiver 3 aminoácidos, vou fazer 2 ligações peptídicas. E eu sempre vou ter em uma ponta dessa proteína uma amina livre e na outra ponta um ácido carboxílico livre. Essa amina livre eu chamo de amina terminal. E esse ácido carboxílico livre eu vou chamar de quê? Vou chamar de ácido carboxílico terminal. Por quê? Porque está no final da molécula, beleza? Então, levando em consideração esses conceitos de que para uma ligação peptídica eu vou liberar, para cada ligação peptídica eu libero uma molécula de água e o número de aminoácidos de uma ligação que formam peptídeo excede em uma unidade o de ligações peptídicas, logo o gabarito da questão 3 será o quê? Justamente a letra E, que são 5 aminoácidos, tá? Então aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, mais outro aqui, mais outro aqui e mais outro aqui. Ei, lembra lá do enxofre que eu te falei? Da cisteína, o único aminoácido que tem enxofre? Olha o enxofre aqui. Gente, esse camaradinho aqui, ó, é justamente a cisteína, tá? Então, vamos prosseguindo. Questão número 5, Elaia. Gente, essa questão é aquele texto básico de enchimento de linguiça, né? Vamos hidratar um pouquinho e ganhar um pouco mais de energia com o quê? Com aquele delicioso café. Então, vamos lá. Questão 5. A biologia utiliza-se da química
para explicar a complexidade da origem da vida no planeta Terra. Ainda hoje, persiste a dúvida de como a vida surgiu na Terra. Na década de 50, Miller e Urey realizaram um experimento a fim de testar a hipótese de Oparin e Haldane sobre a origem da vida. Segundo esses últimos, a origem dos organismos vivos encontra-se no comportamento físico-químico da matéria. Assim, graças a fatores ambientais, houve a determinação de formas de organização molecular que se desenvolveram-se até as estruturas básicas que caracterizam a vida. Miller e Urey simularam as condições ambientais da atmosfera primitiva e o resultado do experimento foi a formação dos aminoácidos mais simples, do aminoácido mais simples quimicamente, no caso, aquele aminoácido que eu falei para vocês, a glicina, que só tem o carbono, o hidrogênio de cima, o hidrogênio na cadeia lateral R, ácido carboxílico e o grupo amino, beleza? Sobre a importância dos aminoácidos para os seres vivos, afirma-se. Vamos lá. Gente, o que o aminoácido faz? O aminoácido vai se juntando por ligação peptídica e vai dando origem às proteínas, tá? Proteína é uma molécula grandona, extremamente grande. Aminoácido é uma molequinha bem pequenininha que vai dar origem a uma molécula grande. Ora, eu posso dizer que o aminoácido é o quê? É uma unidade, a menor unidade que pode formar uma proteína, certo? Então, se o aminoácido é a menor unidade que forma uma proteína, ele é o quê? Um monômero de proteína. E se a proteína é uma molécula grandona, formada por várias unidades de uma molécula pequenininha, formada por monômeros, então a proteína é um polímero, beleza? Vamos lá para as questões, para as afirmativas, no caso. Letra A. Os monômeros são carboidratos. Se é proteína, não tem nada a ver com carboidrato. Ele está falando sobre a importância dos aminoácidos para ser vivo. Tem nada a ver de carboidrato entrar aqui nessa questão, beleza? Os aminoácidos são polímeros de proteína. Espera aí. Aminoácido polímero? Não. Aminoácido é monômero, beleza? Letra C. São monômeros de proteína. Já melhorou. Mas também podem atuar na regulação da homeostase do corpo. Emanuel, o que é homeostase? Equilíbrio. Tá? Por exemplo, o ser humano ele tem uma temperatura ideal de 36,5, 36,7, até 37 graus ainda vai, beleza? Passando disso a gente já fica mais ou menos, bem mais ou menos, beleza? Então, essa regulação da homeostase é a manutenção de um determinado equilíbrio. Lembra lá daquele aminoácido que tinha lá o ácido carboxílico dele com o oxigênio com carga negativa? E eu disse para vocês que ele tinha liberado o hidrogênio para o meio, não foi? Ele liberou o hidrogênio na forma de H+. Gente, tem uma formulazinha química que você já conhece bem. Menos o logaritmo, menos o log, tá muito lindo esse meu G aqui, menos o log da concentração de quê? De H+. Eita, piola, isso é fórmula de quê mesmo, hein? Isso não é a fórmula do pH? Eita, o pH leva em consideração o quê? A concentração de íons H+. Então, se eu estou jogando H+ para o meio, eu estou deixando o meio mais ácido, beleza? Então, a partir do momento que eu libero o H+ que estava no ácido carboxílico, liberando esse H+ para o meio, faz com que a concentração de H+ no meio aumente e o pH diminua, deixando o quê? Mais ácido, beleza? Então, olha só. Eu tenho uma faixa de pH específica para o sangue, certo? Que no caso para o plasma sanguíneo, que compreende uma faixa de 7,35, 7,37 e vai até 7,45 ou 7,47, tá? O que tiver fora dessa faixa de variação, se tiver acima de 7,47, eu chamo isso de uma de uma alcalose metabólica. Ou respiratório, depende. Isso aqui não precisa saber, certo? Só precisa entender que eu tenho uma faixa de pH determinada que se tiver variação tanto para mais quanto para menos, vai causar prejuízo. Então, por algum motivo, o meu sangue começou a ficar baixo. O pH dele começou a aumentar. Para deixar mais ácido, eu forneço o quê? Eu forneço H+ para o meio.
Eu posso utilizar sim um aminoácido para fazer isso. Então o aminoácido participa sim da homeostase, ele auxilia no equilíbrio do corpo. Emanuel, e esse fornecimento de energia? Aminoácido fornece energia? Sim, meu filho. Já ouviu falar no BCAA? Quem vai para a academia sabe disso, né? O BCAA, valina, leucina, isoleucina. São 3 aminoácidos que são utilizados, primeiro, para garantir que o seu músculo se regenere após a lesão que você vai causar durante o treino e também te fornece a quantidade de energia necessária para você manter um treino legal. Por isso que geralmente você toma 2 comprimidos de BCAA antes do treino e 2 comprimidos também depois do treino. Então a letra C, ó, tá padrão ouro, a letra C está correta. Mas você já vai marcar a questão? Obviamente que não, porque ainda falta a gente ver as outras. Então você faz o seguinte, coloca um coraçãozinho aqui, apesar de que esse meu coração tá com trombose pelo jeito, né? Mas coloca aí um coraçãozinho que possa ser que essa seja a alternativa correta. Vamos analisar as outras. D. Constituem entidades químicas cuja principal função é atribuir conformação à célula. Gente, conformação é forma. Quem atribui forma à célula é o citoesqueleto. Tem nada a ver com aminoácido, beleza? Não somente com aminoácido, tá? Letra E. Oferta um arcabouço de sustentação celular. Quem faz isso é o citoesqueleto. Nada a ver. Então, realmente, o gabarito dessa questão é C de coração. Beleza? Então, vamos para mais uma. Questão número 7. Mais uma questão com aquele textão, né? Aí, o que a gente faz? Vamos ver se a gente já consegue responder essa questão sem precisar do texto? Vamos ver. A partir da descoberta de Sedumas e de seus conhecimentos, assinala a alternativa incorreta. E vamos ver do que fala essa questão primeiro, né? Em 1839, o químico holandês G.J. Mulder, alguma coisa assim, né? Não sei qual é a pronúncia correta desse nome, mas enfim, estava investigando as propriedades de uma substância encontrada no leite e na clara de ovo, que coagulava quando aquecida. O cientista sueco J.J. alguma coisa sugeriu a Mulder, né? Que essa substância deveria ser chamada de proteína. Por que proteína? Da palavra grega proteis, significando primeira importância, por suspeitar que, afinal de contas, seria talvez a mais importante de todas as substâncias biológicas. Mulder acreditava que todas as substâncias proteicas eram as mesmas, por conterem carbono, nitrogênio e enxofre, mas ficou constatado que não era verdade, quando Sedumas descobriu conteúdo ligeiramente variável da parte na proteína obtida de diferentes fontes. Beleza. Então, ele quer que você correlacione o que você sabe com a descoberta aí desse camaradinha chamado Sedumas, né? Letra A. As proteínas são macromoléculas compostas de polímeros de aminoácidos unidos por ligações covalentes e que estão envolvidas com todos os processos celulares. Realmente, agora, cuidado com o seguinte, as proteínas são macromoléculas compostas de polímeros de aminoácidos. Esse polímeros aqui está se referindo a quem? Às proteínas, beleza? Cuidado para não achar que está se referindo aos aminoácidos, tá bom? Composto de polímeros de aminoácidos. No caso, esses aminoácidos representam quem? Os monômeros dessa proteína, tá? Cuidado para não se embananar na sua alternativa A. Letra B. Cerca de 20 aminoácidos são necessários aos seres humanos para sintetizarem todas as 100 mil proteínas. Realmente, a gente só utiliza 20 tipos de aminoácidos para fabricar as proteínas que nós precisamos. Letra C. Cerca de metade dos 20 aminoácidos necessários aos seres humanos não podem ser sintetizados em uma velocidade suficientemente rápida para manter o crescimento. Realmente. Então, essa metade desses aminoácidos, são 9 na verdade, eles devem ser obtidos na nossa alimentação. Beleza? São ditos aminoácidos essenciais. Por que eles são essenciais? Cara, é algo essencial porque você não consegue produzir. Então, se você não consegue produzir, você tem que comer. Então, é essencial que você coma isso, porque senão você fica sem proteína, cara.
Então, na letra D, o que ela diz? Os 9 aminoácidos considerados nutricionalmente essenciais não precisam ser obtidos na alimentação. Errado! Precisam sim ser obtidos na alimentação. Então, como ele quer a alternativa correta, possivelmente é essa, porque se tiver mais de duas alternativas incorretas, mais de uma alternativa incorreta, então temos um problema, a casa caiu. Letra E. Em condições normais, enzimas proteolíticas, anota aí, enzima proteolítica são enzimas que digerem proteínas, tá? No caso, a pepsina, tem que dizer, não, pepsina, tripsina, são enzimas que atuam lá no estômago, ou seja, atuam com pH bastante ácido, né? Digerem completamente as proteínas presentes nos alimentos em seus aminoácidos constituintes para serem absorvidos no intestino. Você também utiliza essas enzimas proteolíticas para limpar lente de contato, né? Porque às vezes elas ficam sujas com proteínas que precipitam dos nossos olhos, suja essas lentes de contato, aí você utiliza essas proteínas, essas enzimas proteolíticas, que vão quebrar essas proteínas e deixam tua lente de contato bem limpinha, beleza? Questão número 8. Aminoacidopatias são transtornos hereditários raros do metabolismo dos aminoácidos. As anormalidades, agora foi, existem na atividade de uma enzima específica, na via metabólica ou no sistema de transporte de membrana para aminoácidos. Já foram identificadas mais de 100 doenças resultantes de erros inatos do metabolismo dos aminoácidos. Faltou pergunta, né? Essa questão, no caso, ela possivelmente quer saber o que desencadeia essas aminoacidopatias, né? Então vamos analisar a letra A. A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo causado por infecções bacterianas. Se é algo inato do metabolismo, ou seja, já nasce com o teu metabolismo, não tem nada a ver com bactéria, beleza? Então cai fora, tem nada a ver com infecção bacteriana não. O acúmulo de fenilalanina no organismo ocorre por ação de um parasita intracelular. Não ocorre por causa disso não, meu filho. Ela não é uma parasitose, beleza? Ela é uma aminoacidopatia. A fenilcetonúria pode ser transmitida através de transfusões sanguíneas. Cara, não é uma doença que tem a ver com sangue. É uma doença que tem a ver com um erro do metabolismo, tá? Dica, se está falando de erro inato do metabolismo, tem DNA no meio. A tirosina é um aminoácido não essencial, portanto, sua deficiência no organismo é insignificante. Na verdade, você não vai nem ficar deficiente, porque se ela não é essencial, então o teu próprio organismo produz. Então, não tem nexo essa alternativa, tá? Letra E, a fenilcetonúria é resultante da mutação do gene da enzima fenilalanina hidroxilase. Exatamente. Por quê? Para fazer tirosina, na verdade, eu preciso de fenilalanina, né? Mas eu consigo produzir a partir de outros métodos? Consigo. Mas a fenilalanina ela também participa disso. Então, quando eu coloco a fenilalanina no meu organismo, eu preciso dessa enzima, certo? A fenilalanina hidroxilase, que vai converter essa fenilalanina em tirosina e em outros elementos, inclusive em outros aminoácidos, tá? Então, convertendo ela em tirosina dá certo. Agora, se não tiver essa enzima, não ocorre a formação de tirosina. Não por essa via. Então, a concentração de fenilalanina vai se acumular no meu organismo. E se deposita logo onde? No sistema nervoso central. Meu amigo, isso dá uma dor de cabeça. Literalmente dá uma dor de cabeça, que pode provocar convulsões, tá? Ela atrapalha as sinapses entre os neurônios. Então, o gabarito dessa questão é a letra E. Questão 9. Proteínas constituem uma classe essencial de compostos compreendendo 50 a 70% do peso seco das células. São encontrados em todas as células do organismo, bem como em todos os líquidos, secreções e excreções. Biologicamente, proteínas são macromoléculas ativas que variam quanto ao peso molecular, desde 6.000 para a insulina até vários milhões para algumas proteínas estruturais. Sobre as proteínas, é incorreto afirmar. Menino, tem uma muita questão que é incorreta aqui, né?
São compostos orgânicos com função reguladora, biocatalisadora, estrutural e imunológica, fundamentais para os seres vivos. Perfection Divine, né? Esse aqui está padrão ouro demais. Por quê? Realmente são compostos orgânicos porque tem abundância de carbono, nitrogênio e ainda tem funções orgânicas, né? Função reguladora, função hormonal nesse caso, né? Você tem aí a insulina, um hormônio de origem proteica que regula a taxa de glicemia. Biocatalisadora, as enzimas atuando aí como biocatalisadores. Agora vale a pena ressalva, tá? Quando eu falo de biocatalisador, eu estou falando de uma molécula que é responsável por diminuir a energia de ativação das reações químicas e fazer com que elas sejam mais rápidas, tá? Então, eu tenho dois tipos de biocatalisadores, que são as enzimas, que são de origem proteica, e as riboenzimas, que são de origem de um RNA, que no caso é um ácido nucleico. Então, quando eu falo de moléculas que têm uma função biocatalisadora, eu estou falando das enzimas, que são proteínas, e também das riboenzimas, que são de origem de RNA. Só para você ter essa noção aí. Então, estrutural, sim, você tem a queratina, formando o cabelo. Você também tem queratina na pele, né, no tecido epitelial, que ele faz esse revestimento, é um tecido epitelial queratinizado que fornece essa resistência à tração, beleza? Imunológicas, imunoglobulinas, que tem essa função imunológica, são famosos anticorpos, beleza? E obviamente são fundamentais para os seres vivos. Basicamente você é uma mistura de água e proteína. B. São compostos orgânicos com grande quantidade de energia acumulada em suas ligações, mas devido à sua insolubilidade em água, não são utilizadas na formação de adenosina trifosfato. Menino, eu mal trato isso. Seguinte, são compostos orgânicos? São. Tem uma grande quantidade de energia acumulada em suas ligações? Relativamente, certo? Mas devido à sua insolubilidade, ele está dizendo que todas as proteínas elas são insolúveis. Negativo. Se fosse assim, por exemplo, a LDL, HDL, que são as proteínas que transportam colesterol pela corrente sanguínea, elas não iriam conseguir passar pela corrente sanguínea, porque nesse caso elas não seriam solúveis, né? Então tem esse equívocozinho. Essa letra B é justamente a equivocada, beleza? A adenosina trifosfato é ATP, beleza? ATP é a moeda energética do nosso organismo. Cuidado, ATP não é energia, tá? ATP é nucleotídeo de RNA, que a gente vai ver isso quando a gente estiver estudando o quê? Ácidos nucleicos, beleza? Então a gente marca um coraçãozinho, porque pode ser essa daqui que seja a incorreta que ele está querendo. Vamos ver as outras, né? C. São compostos orgânicos com função reguladora, a gente já falou, hormonal, biocatalisadora, realmente, função que catalisa as reações orgânicas, estrutural, a gente já falou, da função estrutural, imunológica, sim, podendo ser miscíveis ou immiscíveis em água. Isso aqui está correto também, tá? Tal como a letra A. Letra D. A conformação espacial de uma proteína é fundamental para a sua função. Exatamente. Tanto é que quando você desnatura uma proteína, o que é desnaturar? Você fazer com que a forma dessa proteína mude, né? Porque você tem uma forma primária, que é a estrutura linear, uma forma secundária, que é um formato de hélice, ou então de uma folha pregueada, certo? Vou até colocar a imagem para você ver, tá? E a estrutura terciária, que é um formato tridimensional, e a quaternária, que é a união de várias estruturas terciárias, tá bom? Então, se você muda a forma, o formato dessa proteína, consequentemente, tu também vai mudar a função dela. Ou tu pode deixar ela inativa e ela nunca mais voltar. Isso que a gente chama de desnaturação. É mudar a conformação espacial de uma proteína. Então, a D está correta, tá? A letra E. As proteínas com função catalisadora são sempre proteínas conjugadas, ligadas a um cofator enzimático. Muito cuidado com isso, beleza? As proteínas, que são enzimas, elas possuem uma parte proteica, certo? E uma parte
que pode ser tanto de um composto orgânico, que pode ser vitaminas, ou de um composto inorgânico, que pode ser um sal. Tá? Então eu tenho uma parte proteica, uma parte não proteica. A parte não proteica é o que tu chama de cofator. E a parte proteica tu chama de uma apoproteína, beleza? Então isso aqui pode estar correto dependendo da proteína. Então, em uma análise geral, certo? O gabarito dessa questão é justamente a letra P, beleza? São compostos orgânicos com grande quantidade de energia, não tem uma grande quantidade de energia, tanto é que na sequência de vias metabólicas para a obtenção de energia, você tem liderando os carboidratos, depois dos carboidratos os lipídios e por último as proteínas, beleza? Então não tem nada a ver com essa questão de possuírem essa grande capacidade energética, beleza?